Olá, olá, olá! Vou fazer um convite para você ficar comigo nos próximos minutos, especialmente se você é uma mulher casada e que está terminando o ano com uma sensação estranha aí no casamento. Às vezes não teve nenhuma briga, às vezes, inclusive, vocês trocaram presentes de Natal, né? Você e o seu marido estão se encaminhando aí para o Réveillon, para a virada, mas por dentro ainda tem um sentimento meio estranho, talvez uma infelicidade, uma solidão que você sente dentro do seu próprio casamento. Se esse for o seu caso, eu vou te fazer esse convite para você ficar comigo nesse vídeo pelos próximos minutos. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Thiago Raposo, eu sou terapeuta de relacionamentos e eu atendo casos como este diariamente nos consultórios. E eu sei que, apesar de tudo, você está tentando ficar bem, tentando seguir, tentando não pesar o clima, mas muitas vezes você vira mulher que segura o clima, segura o ambiente, segura a família funcionando. Você percebe, né, que tem algo estranho, mas você pensa, agora não é hora, depois eu vejo isso, deixa passar as festas. Então você vai empurrando, você vai se adaptando, você vai se encolhendo um pouco, não porque você não sente, mas porque você sente demais e não quer estragar o momento. Então, esse vídeo é para você, se essas palavras fizeram sentido para você. O fim de ano, ele tem um efeito bem curioso, né? Parece que ele coloca uma lente de aumento em tudo. Chega o Natal, as festas de final de ano, Réveillon. Aquilo que talvez você estava tirando de letra nos outros meses, setembro, outubro, chega no final do ano, aquilo parece que cresce um pouquinho mais. As questões que estavam, de certa forma, varridas para debaixo do tapete, elas aparecem, talvez pela exposição em todos os lados, né, de famílias felizes no Instagram, e por fora até que aparentemente está tudo bem. Você está com a sua família reunida, tiraram fotos, mandaram mensagens, sorrisos que aparecem nas redes. Você acaba participando, sorrindo, você cumpre o ritual do Natal, do Réveillon, mas por dentro de você parece que tem algo que não se encaixa, né? Um incômodo silencioso com relação ao teu casamento. Não teve nenhuma briga, não teve nenhuma discussão, mas também não passa. É como se o ano tivesse terminado e o casamento não tivesse acompanhado. É como se a vida seguisse para frente, mas a relação tivesse ficado em algum ponto no meio do caminho, sem grandes perspectivas para o ano novo que está para começar. Então vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Sentir isso não significa que o seu casamento acabou. Não significa que você deixou de amar. Não significa que você está exagerando. E muito menos que você é ingrata. Porque muita mulher se sente culpada só porque percebe esse vazio. Ela pensa assim: nossa, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu não me falta nada. Então eu não deveria me sentir assim. Só que sentimento, ele não funciona da base do deveria. Você não escolhe sentir. Você simplesmente percebe que está sentindo. E na maioria das vezes, isso não nasce de um grande problema. Nasce de pequenas ausências, pequenos silêncios, pequenos desencontros que vão se acumulando. Não é algo que acontece de uma vez, é algo que vai se instalando devagar. E quando você percebe, não tem briga, não tem escândalo. Só tem uma distância que você não sabe muito bem explicar. E perceber isso não faz de você uma mulher ingrata. Faz de você uma mulher atenta ao que sente. Porque muitas vezes, o que mais machuca não é a distância em si, é a dúvida. Será que eu que estou sensível demais? Será que sou eu que estou esperando demais? Será que o problema sou eu? E essa confusão interna vai minando a confiança em si mesma. E aos poucos, sem barulho, tem mulher que percebe que algo no casamento esfriou no momento que deveria ser o de maior intimidade, na hora de dormir. Eu atendi uma paciente de Vitória, lá no Espírito Santo. Ela tinha 13 anos já de casamento, 2 filhas. E ela descreveu uma cena com uma precisão dolorosa. Assim. Ela disse assim: Tiago, a gente deita na mesma cama, o lençol é o mesmo, os travesseiros estão ali, mas parece que existe um espaço enorme entre nós dois.
A luz apaga, o quarto fica em silêncio, cada um no seu mundo. Não tem briga, não tem gritaria, não tem ofensa, é um silêncio educado. E aquela sensação de que o dia acabou e ninguém pergunta de verdade: como é que você tá? Como foi o seu dia? Aí ela me disse algo que ficou bem marcado dentro de mim. Ela disse assim: Tiago, a gente dorme junto, mas a gente vive separado. Tem mulher que percebe isso no final do dia, no sofá, com a TV ligada, um do lado do outro, cada um olhando para a tela. Não é um momento ruim, mas também não é um momento bom, é neutro. E o problema é que essa neutralidade vai se repetindo no outro dia, no outro, até que um dia ela percebe que não lembra mais qual foi a última conversa que ela teve de verdade com o marido. Tem mulher que percebe isso logo cedo, no café da manhã. A casa já está funcionando, horário, rotina, compromissos, a conversa é prática. Você vai sair que horas? O que você tem hoje? Olha, não esquece do mercado, da farmácia. Tudo anda, tudo funciona, mas não conecta. Essa mulher me falou algo que enfim, me marcou bastante, que ela falou assim: Tiago, parece que a gente virou sócio. A gente divide as tarefas, a gente divide as responsabilidades, mas não divide mais a vida. É como se a relação tivesse entrado no automático. Tem a dor mais silenciosa a que acontece nas coisas pequenas. Você quer contar algo simples para o teu marido? Sabe, uma bobagem do teu dia a dia? Um pensamento solto, algo que só ia fazer sentido para vocês dois. Daí você começa a falar com ele e percebe que no meio da frase ele está com aquele olhar distante, resposta curta, mudando de assunto. Não necessariamente ele é grosseiro, mas ele está ausente, ausência da presença. Aí depois de algumas tentativas, o que acontece? Você começa a guardar para você mesmo, né? Não é porque você não tem o que dizer, mas porque cansa não ser escutada. Então esse silêncio parece menos doloroso. É melhor eu guardar para mim do que eu falar e não ser recebida por ele, não ser escutada. Então o mais difícil nessa história é que nenhuma dessas mulheres acorda um dia pensativo: eu estou sozinha no meu casamento. Essa percepção, ela não vem de uma vez. Ela vem da soma, daquele quarto em silêncio, vocês dois no quarto em silêncio, naquela manhã meio mecânica, das palavras que ficaram guardadas, que você decidiu não contar, não falar. E quando essa soma começa a pesar muito nas suas costas, algo começa a mudar dentro de você. O silêncio começa a incomodar de um jeito difícil de explicar. Mais do que qualquer discussão. Eu recebo, enfim, a cada nova seguidora que eu tenho lá no meu Instagram, eu mando uma pergunta. Algumas pessoas até acham que são respostas automáticas, né? Mas sou eu mesmo, eu mando: olha, me diz aí, compartilha comigo, né? O que tá doendo mais no teu relacionamento? A grande maioria fala o silêncio, a solidão, a falta de companheirismo, falta de conversa, de diálogo. E aí depois de toda a rotina, vem algo que ninguém vê, mas que você sente: a comparação. Diz para mim se não é verdade. Só que não é aquela comparação das redes sociais, de você ficar olhando outros casais, olhando a vida dos outros. É uma comparação interna, silenciosa, que acontece sem avisar. Você não comenta nem com a sua mãe, você não desabafa com a sua melhor amiga sobre isso. Você não fala disso com ninguém, mas por dentro um filme começa a rodar na tua cabeça. E presta atenção, você não está se comparando com o começo do relacionamento. Você sabe que no início tudo é maravilhoso e acaba mudando. O que te incomoda não é a falta daquela paixão intensa lá de anos atrás. O que pesa é a comparação com outros momentos recentes, com quem vocês, enfim, eram há pouco tempo atrás. Sabe a comparação de um Réveillon de 1 ou 2 ou 3 anos atrás, ou 5 anos atrás, outros feriados talvez. Alguns momentos que não fazia tanto tempo assim, e onde existia problema na vida de vocês, mas existia troca. Não precisava ser uma conversa profunda, mas era uma conversa, era uma risada, era uma presença, um olhar de estamos juntos aqui, uma sensação de companhia real.
Você lembra de momentos em que se sentia vista por ele? De que se falasse algo você seria ouvida? Não apenas escutada por educação, que aí é fácil, mas percebida mesmo. Um olhar de atenção. E essas lembranças começam a doer de um jeito difícil de explicar. Não é saudade de voltar no tempo. É a percepção de que algo importante foi ficando pelo caminho. E quando esse aperto aparece, muitas mulheres tentam se convencer de que isso é normal. Você começa a repetir para si mesma: ah, é fase, é o cansaço, é a rotina, é o trabalho, é a vida como ela é. Você tenta organizar isso na sua cabeça, dar algum tipo de nome, alguma explicação, porque às vezes é mais fácil se explicar do que sentir. É mais fácil você encontrar um motivo do que sustentar o incômodo de perceber que algo não está acompanhando o ritmo da vida no seu casamento. E essa comparação não chega com um pensamento assim organizado. Ele aparece como uma sensação, sabe, um aperto no peito, como uma pergunta que surge do nada assim: quando foi que a gente ficou assim? Você olha no calendário, assim, virando 2025 para 2026, um novo ano chegando, novos planos sendo feitos, e por dentro surge um desalinhamento. É como se muita coisa estivesse andando para frente e a relação estivesse parada, em algum ponto no caminho. Não é nostalgia, é percepção. Percepção de que o tempo passou e a troca mudou. E essa percepção pesa. Pesa porque ela não tem a ver com respostas prontas. Ela não vem com orientações, ela vem com perguntas. Perguntas que você evita formular em voz alta, que você abafa com o barulho da TV ou com o movimento do celular na mão. Porque encarar essas perguntas assusta. E o silêncio que vocês dividem hoje começa a dizer coisas difíceis de encarar. E é exatamente aqui que muitas mulheres começam a se perder de si mesmas. É aqui que elas começam a sentir algo que a gente quase nunca aprende a nomear: a solidão. Mas não é aquela solidão de quem mora sozinha. Não é a solidão de quem não tem ninguém para ligar, pegar o telefone e ligar. E nem de quem está procurando um amor. É algo mais profundo. E por isso mais confuso. É a solidão de quem está casada. Casada e sozinha. De quem está acompanhada. De quem dorme sentindo o calor do outro. É uma solidão estranha, porque ela não tem uma justificativa visível. Você olha para o lado, tem alguém ali, mas esse alguém parece distante, como se estivesse atrás de um vidro, que você vê, mas você não acessa. É como dividir o espaço, mas não dividir o que acontece por dentro. Aí você entra no modo automático. Vocês dividem a casa, as paredes, os móveis, a decoração escolhida juntos. Vocês dividem as contas, o boleto, o planejamento, o que falta comprar. Vocês dividem as responsabilidades do casamento, horários, tarefas, problemas do dia a dia. Tudo funciona, tudo anda. Mas em algum lugar no fundo do teu peito, surge a sensação de que vocês não dividem mais a vida. Cadê os pensamentos soltos? Cadê as conversas sem utilidade prática? Aquelas que não resolvem nada, mas que conectam tudo. Cadê aquela parte sua que acontece por dentro? Os medos, as dúvidas, os sonhos ainda não ditos, eles ficam guardados. Porque parece que não existe mais espaço para eles na mesa. O que torna tudo isso mais pesado é que muitas mulheres demoram muito tempo para admitir esse sentimento. Porque do lado de fora, tudo parece certo. Se você tentasse explicar, o que você ia dizer?
Ah, ele trabalha, ele é um bom pai, ele está presente. Então você se cala. Você começa a achar que não tem o direito de se sentir assim. Porque existe alguém ali ocupando o espaço. E aos poucos, você começa a duvidar de si. Será que eu estou exagerando? Será que eu estou pedindo demais? Será que isso é coisa da minha cabeça? Você tenta diminuir o que você sente, dar outro nome, explicar, mas o peso continua. Porque não é sofrer, sabe? É sobre ter alguém do lado, é sobre ser percebida. Tem mulher que sente essa solidão no meio de uma conversa. É muito engraçado. Ela fala, ela conta algo, ela percebe que o outro está apenas esperando terminar a conversa. Não existe escuta, não existe espera. Tem mulher que sente essa solidão no meio do dia. Algo acontece, engraçado, difícil. Você pega o celular e para. Sabe, aconteceu uma coisa super legal com você. Você pega o celular para mandar para ele e você para. E pensa assim: para que eu vou mandar isso? Porque você percebe que aquele espaço de acolhimento não está mais ali. É capaz de você mandar e ficar no vácuo, não receber nenhuma resposta. E tem a fase mais silenciosa. Quando você percebe que não tem mais vontade de falar. Porque explicar parece cansativo. E ser ignorada cansa mais ainda. Nesse momento, a solidão deixa de ser visita e passa a ocupar espaço dentro da sua própria casa. Essa solidão não grita, ela não explode, ela não vira discussão, ela só se instala devagar, entre um dia e outro, entre conversas que não aconteceram, e é confuso perceber que o lugar que deveria ser de apoio, de troca, de parceria, é onde você mais se sente isolada. Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta. Talvez tenha medo do que pode acontecer se você disser. Mas sentir isso machuca. Mesmo quando ninguém vê, o tempo passa, o calendário vira, e essa solidão ocupa um espaço que deveria ser de vida. E esse cansaço que você sente não é do corpo, é o cansaço de carregar um relacionamento inteiro, se sentindo sozinha no processo. Quando essa sensação de distância aparece, e o aperto no peito começa a incomodar, a maioria das mulheres tenta fazer o que parece mais óbvio. Pensa um pouquinho aí, você mulher que está me ouvindo, que está passando talvez por isso. Quando isso acontece, o que é o mais óbvio de tentar fazer para resolver? Tentar conversar. Existe uma ideia silenciosa de que se o outro entender o que está acontecendo, se o seu marido entender o que está acontecendo, algo vai mudar. Então você começa a se organizar por dentro, né? Você tenta explicar melhor, você tenta alinhar, você tenta encontrar palavras para sentimentos que nem sempre estão claros nem para você mesma. A intenção é boa. Vem dessa esperança, vem, né, desse desejo de se aproximar, de não deixar a história de vocês se perder. É um movimento que nasce do amor, mas já vem acompanhado de tensão, de cuidado excessivo, de medo de errar. Então você se prepara, você não chega falando de qualquer jeito, você espera o momento, espera o clima, espera o dia certo, as crianças dormirem, o cansaço passar um pouco. Você pensa nas palavras com muito cuidado. Repete mentalmente: vou falar com calma, vou falar sem acusar, não quero brigar, eu só quero que ele me entenda. Aí você começa, explica como é que você se sente, fala do que falta, tenta mostrar onde dói. E quando você percebe que não foi o suficiente, você tenta de novo. Você explica de outro jeito, usa outro exemplo, escolhe palavras ainda mais suaves, como se estivesse andando num terreno frágil, sabe? Pisando em ovos, com medo de qualquer passo errado quebrar de vez a conexão que você tenta manter viva. E aí vem o impacto. Silêncio novamente. Você falou, falou, falou e ele não diz nada. Na maioria das vezes a resposta não é uma briga, não é o grito, nem a agressividade, é o silêncio.
É um olhar impaciente, né? Você está falando, você está se expondo, você está abrindo até uma vulnerabilidade ali em prol do seu relacionamento. E aí você percebe no olhar dele uma impaciência. Nossa, que saco! Ai, querendo que a conversa termine logo. Quase como se ele não se importasse com o relacionamento. E aí aquela sensação difícil de explicar, de que você está falando sozinha, reaparece. Como se as suas palavras não encontrassem lugar. É como se elas caíssem no chão antes de chegar no outro. E aí você sai dessa conversa como? Mais esgotada. Com uma sensação estranha no corpo. E começa a se culpar. Será que eu falei demais? Será que eu falei errado? Será que eu compliquei mais ainda? Será que sou eu? E essa dúvida ficou ecoando na sua cabeça. Algumas mulheres, depois disso, sentem que precisam tentar melhorar da próxima vez. Organizar mais os pensamentos, escolher as palavras ainda mais cuidadosas, esperar um dia melhor. Mas é aqui que o cansaço muda de lugar. O que era para aproximar começa a drenar. Cansa tentar, né? Cansa ficar insistindo. Cansa sentir que todo o esforço parte sempre de você. Que se você parar de se mover, tudo para. E o que dói não é a conversa em si com teu marido. É perceber que naquele momento a sua voz não encontra espaço. Explicar mais não traz mais presença, só traz mais desgaste. E isso confunde profundamente, porque você só queria ser entendida. E você termina cada conversa se sentindo ainda mais sozinha do que antes de abrir a boca. Quando nada muda do lado de fora, algo começa a mudar, quase sem pedir permissão por dentro de você, mulher casada. Não é uma mudança dramática, não é uma explosão visível, é silenciosa, discreta, quase que imperceptível para quem olha de longe. É como você entrar num estado de atenção constante, uma tensão que não aparece necessariamente no seu corpo, nos seus ombros, na sua postura, mas que instala dentro de você. Ocupa sua mente, ocupa o seu peito, se infiltra nos seus pensamentos, mesmo quando você tenta se concentrar em outra coisa. Algumas mulheres, quando chegam nesse ponto, começam a se calar. E esse silêncio não é vazio, é um silêncio cheio. Cheio de frases que cansaram de ser ditas. Elas não se calam porque não têm o que dizer. Elas se calam porque já disseram demais e não foram ouvidas. Tentaram todas as formas, explicaram de todos os jeitos, se expuseram, ficaram vulneráveis e não querem sentir aquela frustração de novo. O vazio da resposta, o vácuo do marido. Essa resposta, enfim, essa falta de resposta do marido dói mais do que o silêncio escolhido. Peraí, o que vai doer mais? Eu falar e ele não me responder, me deixar no vácuo? Eu nem falar, eu guardar isso para mim? Ah, não, deixa eu guardar comigo mesmo, dói menos. Então começa a falar menos, diminui os comentários sobre o dia, guarda as opiniões sobre o que viram, evitam assuntos que sabem onde termina. E não é punição, não é frieza, é proteção. Um jeito de não sair ferida de conversas que não levam a lugar nenhum. Outras mulheres seguem outro caminho. Começam a se questionar. E esse é um lugar muito solitário. Você se olha por dentro e pergunta se está sensível demais, se está exigente demais, se espera coisa que não faz sentido para um casamento real. Você passa a revisar mentalmente cada conversa recente, cada tentativa, cada palavra dita. Você procura onde foi que você errou, o que você poderia ter feito diferente, o que deveria ter engolido para evitar aquele clima pesado. E tem aquelas mulheres que começam a achar, de verdade, que elas estão pedindo demais. Que querer conversar com o marido é um exagero. Que querer troca é carência. Que querer presença é cobrança injusta. E aí você vai diminuindo o tamanho das suas necessidades para ver se elas cabem no pouco que está sendo oferecido pelo teu marido.
É aqui que a atenção se torna consciente. Porque agora você vive em um estado de alerta. Você pensa antes de falar. Você mede cada reação. Você calcula tudo. Se vale a pena dizer algo. Ou se vai se desgastar à toa. Você começa a antecipar o cansaço dele. Antes dele chegar, ele vai chegar cansado. Então eu nem vou falar tal coisa, nem vou tocar em tal assunto. A impaciência no tom de voz. O silêncio depois da pergunta. E esse cálculo constante vai te encolhendo. Diminuindo, diminuindo, diminuindo. Você vai ficando pequena dentro da sua própria casa. Não é que você desistiu do relacionamento. Talvez se você tivesse desistido, até doeria menos. É que você está exausta de se machucar sempre nos mesmos lugares. Então o que acontece? Você cria uma armadura invisível, não para atacar, não para se defender com agressividade, só para conseguir atravessar o jantar, o sofá, o fim de semana, sobreviver. E essa tensão cansa. Cansa acordar já medindo o humor do outro para saber como será o seu dia. Cansa deitar na cama, ficar olhando para o teto, pensando se amanhã tenta de novo ou se simplesmente deixa passar. Cansa viver nesse meio termo onde nada explode, mas nada se resolve. Deixa eu te perguntar uma coisa. Olhando com honestidade para o que você está sentindo agora, isso faz sentido para você? Toda essa conversa, tudo que eu falei até agora? Porque quando essa tensão se instala, ela não aparece em gritos ou pratos quebrados, violência, discussão acalorada. Ela aparece em dúvidas, num autoquestionamento, em uma tristeza difícil de nomear. Você começa a se sentir estranha, desalinhada de si mesma. Como se estivesse sempre um passo atrás da mulher que você era. Tentando entender o que aconteceu com aquela versão mais viva de você. O mais difícil de tudo isso é que acontece enquanto a vida segue normalmente do lado de fora. O trabalho segue exigindo, a casa continua pedindo atenção, a rotina não para. Você sorri para os outros, você cumpre os seus prazos, você dá conta. Mas por dentro algo permanece tenso dentro de você. Em alerta, esperando, sem saber exatamente o quê. Nem até quando você vai conseguir sustentar esse silêncio. Esse tipo de distanciamento, ele não muda sozinho. Ele não se resolve apenas com a passagem das horas, com o acúmulo de semanas. Ele não se ajeita magicamente só porque o calendário virou na parede. Saímos de 2025, fomos para 2026. O ano muda, os números avançam, as datas comemorativas passam uma por uma. As fotos de família continuam sendo tiradas, continuam sendo postadas com legendas bonitas. A rotina segue o seu curso natural, eficiente. Mas aquilo que está distante, por dentro, aquilo que se descolou lá no fundo, continua distante. O tempo por si só não aproxima quem deixou de se encontrar. Não muda fingindo que você não sente esse vazio. Não muda empurrando a angústia para uma segunda-feira que nunca chega. Não muda se adaptando ao silêncio, como se essa falta de ar, esse deserto emocional, fosse uma parte natural, aceitável e obrigatória da vida de casada. Muitas mulheres passam anos, às vezes décadas, repetindo um mantra para si mesmas. Depois melhora.
É só uma fase. Quando as crianças crescerem, passa. Quando o trabalho acalmar, a gente se reencontra. Quando sobrar tempo, a gente volta a ser como era. E enquanto esse depois não chega, você vai se ajustando, você vai se moldando ao espaço que sobra, você vai diminuindo, degrau por degrau. As expectativas vai baixando o volume do que sente, até virar um sussurro que só você escuta. Vai aprendendo silenciosamente a conviver com menos troca, com menos presença, com menos espaço para ser quem você realmente é. E você não faz isso porque quer viver uma vida morna. Você faz porque parece mais seguro, parece menos doloroso do que encarar o incômodo de frente e admitir que algo está rachando. Só que existe um preço alto e silencioso, porque toda vez que você finge que não sente essa solidão, algo em você aprende a se calar um pouco. Uma parte sua começa a desistir. Você passa a normalizar o que machuca. Começa a tratar como rotina de casal aquilo que no fundo só entristece. E esse tipo de adaptação, esse enquadramento que você criou, não traz paz, traz anestesia. E a anestesia tira a dor, mas também tira a vida. É um funcionamento automático. Você segue sendo uma excelente profissional, uma mãe dedicada, uma mulher que dá conta de tudo, mas vai deixando partes importantes de você pelo caminho. E esse distanciamento também não muda só porque não há explosões, discussões, brigas. Não muda só porque não existe um conflito aberto. Não muda só porque a casa continua funcionando. Entenda uma coisa: silêncio não é sinônimo de harmonia. É ausência de briga. E ausência de briga não significa presença de conexão. Às vezes, a falta de conflito é apenas o sinal de que ninguém mais está tentando se encontrar. E talvez o mais difícil de aceitar seja isso, que o tempo não resolve o que a gente se recusa a olhar. Que virar o ano não muda o que ficou parado. Que seguir em frente sem sentir não é caminhar, é apenas continuar em movimento. Isso não resolve, só prolonga o vazio. E esse tipo de distanciamento fica ali, ocupando espaço no quarto, na sala, na rotina, crescendo nos jantares silenciosos, ganhando força toda vez que você nega que algo está errado. Até o dia que a ficha cai. Plim! Entreguei minha idade, hein? Os mais jovens não sabem o que é ficha cair. E você percebe que está vivendo uma relação onde muita coisa funciona, mas quase nada toca. E quando essa percepção chega, ela não traz respostas imediatas, não traz o mapa, não traz decisões prontas, ela vem como um incômodo constante, uma inquietação que aparece à noite, uma sensação de que já não dá mais para ignorar. Talvez seja exatamente onde você está agora, nesse ponto aberto, nesse lugar indefinido, onde nada explodiu, onde não houve um grande trauma, mas onde algo claramente não está bem. E por enquanto não precisa resolver nada, não precisa decidir nada hoje. Não precisa agir no impulso, você só precisa reconhecer com honestidade para si mesma, reconhecer que o que você sente é real. E que fingir que não sente não muda absolutamente nada. Se em algum momento dessa nossa conversa você sentiu um aperto diferente no peito, se alguma frase que eu disse pareceu por um instante que eu estava falando diretamente com a sua história, com a sua intimidade, se em alguma cena que eu descrevi que soou familiar demais, como se eu estivesse aí na sua sala, na sua casa, então eu quero te fazer um convite, fica aqui comigo, me segue aqui nesse perfil. Eu não te faço esse convite porque eu tenho respostas prontas ou fórmulas mágicas guardadas na gaveta. Eu não estou aqui para te dizer agora exatamente o que você deve fazer com a sua vida ou com o seu casamento. Eu te peço para ficar porque nos próximos dias eu vou continuar falando sobre essa solidão silenciosa, essa solidão que acontece dentro do casamento, no meio do cotidiano, entre uma tarefa e outra. Essa solidão que não aparece nas fotos de domingo das redes sociais, que não vira assunto nas rodas de conversa com as amigas,
por medo ou por vergonha. Essa solidão que muitas vezes a única pessoa do mundo que sabe que ela existe é você. E aqui nesse espaço que a gente está construindo, você não precisa fingir que está tudo bem. Você não precisa vestir uma máscara da mulher resolvida, que não sente nada. Você não precisa diminuir o seu incômodo para caber na expectativa do outro. E principalmente, você não precisa se convencer de que o que você sente é drama, exagero ou falta de gratidão pela vida que tem. A ideia do meu trabalho, desse nosso espaço, é dar nome ao que quase nunca é nomeado. É trazer consciência para aquilo que fica engasgado na garganta antes de dormir. É te ajudar a entender que sentir esse vazio não te faz uma mulher fraca, não te faz uma esposa ingrata e não te faz uma pessoa errada. Sentir isso é um sinal de que algo importante dentro de você está pedindo atenção. Então, se faz sentido para você continuar essa jornada de descoberta, se você sente que ainda existe coisas aí dentro que precisam ser olhadas com mais calma, segue aí, fica por aqui, acompanhe os próximos conteúdos, faça isso no seu tempo, sem pressão, sem promessas milagrosas de que tudo vai mudar amanhã cedo, sem atalhos que só servem para empurrar o problema para debaixo do tapete mais uma vez. E eu quero te pedir mais uma coisa. Se essa live te tocou de alguma forma, se ela mexeu em algo, algum lugar que estava adormecido aí dentro, e se enquanto você me ouvia, você pensou em alguém, talvez uma amiga, uma irmã, uma mulher que você sente que anda apagada ultimamente, alguém que lá no fundo você sabe que vive algo muito parecido com tudo que nós falamos aqui, compartilha essa conversa com ela, manda um vídeo para ela. Às vezes, tudo que uma mulher precisa para começar a respirar de novo é perceber que não está sozinha no que sente. É entender que aquilo que dói no silêncio da madrugada tem um nome. E que existe um lugar seguro, sem julgamento, para começar a olhar para isso de frente. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, obrigado pela sua presença, pelo seu silêncio e pela sua escuta atenta. Isso mostra que você já deu um passo importante, o passo da consciência. A gente vai continuar essa conversa um dia de cada vez nos próximos dias. Eu te espero por aqui.